Bom dia a todos. Eu queria agradecer o convite da Maria Lúcia Janelli e da Marisa Passarelli. O gentil convite, é um prazer estar aqui com vocês. Então, a gente vai comentar sobre a epidemiologia do diabetes tipo 1, novos conceitos. Então, nós sabemos que diabetes tipo 1 é uma doença autoimune, mediada principalmente por linfócitos T, e acomete mais de 20 milhões de pessoas no mundo. E é uma das principais doenças crônicas da infância, daí o interesse importante também no seu estudo. Os fatores causais no diabetes tipo 1 compreendem 3 fatores principais: fatores genéticos, fatores ambientais e fatores epigenéticos, e a associação desses 3 alterações é que são responsáveis, então, pela indução e a manutenção da autoimunidade. Em relação aos aspectos genéticos do diabetes tipo 1, esse é um slide já bastante conhecido, né? São várias as regiões gênicas que estão associadas com diabetes tipo 1, mas a principal delas são os genes que codificam as moléculas de classe 2 do sistema HLA, principalmente DR3, DR4, DQ2 e DQ8. Mas nós podemos ver aqui que a maior parte existe uma série de outros genes que estão relacionados com a resposta imune, mas sem o impacto, sem a importância dos genes do sistema HLA, que são responsáveis por 50% do risco para a doença. Então, em azul, nós podemos ver que são todos genes relacionados com a síntese de proteínas da resposta imunológica. Embora eles atuem e eles possam ter efeito sinérgico em relação ao HLA, eles também podem alterar o fenótipo dos pacientes com diabetes. Então, nós podemos ver, quando nós avaliamos as várias manifestações clínicas do diabetes autoimune, nós temos na criança, né, um aumento, uma maior proporção de genes de susceptibilidade, então alelos ou variantes alélicas de suscetibilidade para a doença. Então, são indivíduos com uma baixa capacidade secretora de insulina, é um processo autoimune muito agressivo, uma sensibilidade alta à insulina, e eles são magros, né? À medida que o diagnóstico do diabetes vai sendo feito mais tardiamente, nós vamos ter, então, manifestação acima dos 25 anos até a situação em que eu tenho o indivíduo com LADA, que é o diabetes autoimune do adulto, que incide após os 35 anos e que está associado, né, a uma menor quantidade, menor frequência dos alelos de suscetibilidade. São indivíduos que têm também associado genes que predispõem tanto à obesidade quanto a diabetes tipo 2. Então, eles, na verdade, eles estão em uma situação intermediária entre os 2 tipos de diabetes, e por isso eles têm uma reserva maior de insulina, uma menor sensibilidade e um maior IMC. Na avaliação dos pacientes atendidos no Hospital das Clínicas, a gente vê bem isso, que a influência dos genes interfere com o fenótipo dos pacientes, né? Então, nós podemos ver aqui que a frequência dos alelos DR4 e DR3 na população com idade de diagnóstico até os 15 anos são os mais prevalentes. A partir dos 25 anos, tanto o DR4 quanto o DR3 ainda são bastante frequentes, mas essa frequência diminui com o passar do tempo, e a gente vai ter outros alelos de suscetibilidade que vão favorecer o aparecimento da doença. Bom, e de que forma, então, os alelos do sistema HLA favorecem ou predispõem ao diabetes? Então, nós sabemos que, durante a vida intrauterina, nós temos o desenvolvimento dos timócitos, e esses timócitos vão ser apresentados aos antígenos próprios, e essa apresentação é feita pelas células apresentadoras de antígenos, ligados justamente às moléculas do sistema HLA, HLA DR3, DR4, que são as mais importantes. E dependendo, então, do tipo ou da intensidade dessa apresentação, das características da molécula HLA, eu vou ter, então, uma condição adequada para destruir aqueles linfócitos que eventualmente vão ser autorreativos. De forma que, no timo, apenas 2% da população de timócitos vai escapar da seleção negativa e vai chegar na periferia. Na periferia, eles vão também se diferenciar tanto em células T reguladoras, quanto em células T efetoras, CD4 e CD8. Na periferia, eu também tenho uma condição de estabelecer uma tolerância aos meus autoantígenos. Então, essas células T reguladoras, elas são capazes de inibir a função efetora
dos eventuais linfócitos T autorreativos que escaparam da seleção no timo. E se existe uma condição inadequada para que ocorra esse bloqueio, então há o escape dessas células efetoras que vão então entrar em contato com os antígenos das células beta e vão levar então à apoptose e à produção de autoanticorpos e ao deflagramento da doença. Recentemente tem se dado muita importância ao papel das células dendríticas na etiopatogenia do diabetes. Então, essas células, elas são importantes porque são elas que fazem a apresentação dos antígenos, tanto no timo, tá certo? E aqui nessa condição, então, essa apresentação efetiva dos autoantígenos para os timócitos é capaz de deletar os timócitos autorreativos, ou induzir anergia, ou até transformá-los em células T reguladoras. Essas células dendríticas também atuam na periferia, nos linfonodos, onde elas também exercem um efeito de indução de tolerância. Elas induzem também, ou induzem anergia nos linfócitos autorreativos, ou elas competem pelos autoantígenos, de forma que elas têm se avaliado a importância dessas células dendríticas na etiopatogenia da doença. E tem se verificado que pacientes com diabetes tipo 1, eles têm uma menor quantidade, uma menor atividade dessas células dendríticas e os subtipos eventualmente são alterados. Além disso, no diabetes tipo 1, eu também vou ter alterações nas células T reguladoras. Essas células T reguladoras, elas são importantes porque elas são capazes de inibir a função dos linfócitos T autorreativos. De que forma? Elas induzem a citólise ou elas consomem citocinas que estimulam a proliferação dos linfócitos, ou elas suprimem os linfócitos autorreativos através da produção de citocinas anti-inflamatórias. Também a alteração nas células T reguladoras tem sido verificada na população com diabetes. Nesse estudo no Hospital das Clínicas, nós podemos ver que crianças com diabetes tipo 1 de início recente têm uma diminuição do número de células T reguladoras na periferia. Então, para fechar o quadro, na fisiopatologia do diabetes, o que acontece, ou o que se pressupõe que acontece? Porque a maior parte dos estudos são feitos em modelos animais. Então, eu tenho uma condição em que ocorre uma lesão da célula beta, uma liberação de autoantígenos, que pode ser por uma agressão viral ou pelo próprio processo de autorremodelação que ocorre no pâncreas. Nós sabemos que durante o desenvolvimento do pâncreas na vida intrauterina, existem ondas de apoptose de células beta e, eventualmente, liberação de antígenos que vão ser reconhecidos como não próprios e iniciar o processo de autoimunidade. Uma vez que existe a liberação desses antígenos, as células dendríticas captam esses antígenos, vão para o linfonodo, onde elas vão entrar em contato com os linfócitos T, que podem reagir, então, a esses autoantígenos, e esses linfócitos T, CD4 ou CD8, voltam, então, para o pâncreas, onde eles vão desencadear, então, o processo da insulite. Além dos fatores genéticos, nós precisamos pensar também na importância dos fatores ambientais. Vários dados sugerem que os fatores ambientais são fundamentais na gênese do diabetes tipo 1. A baixa concordância entre gêmeos idênticos, e embora diabetes tipo 1 seja uma doença que predomina na população branca, existe uma diferença na incidência entre caucasianos e europeus. É muito baixa na Macedônia e alta na Finlândia, e são países que têm uma proximidade regional muito grande. O aumento da incidência de diabetes em imigrantes para regiões de alto risco, tudo isso tem sugerido a importância dos fatores ambientais. E alarmante, realmente, é o aumento da incidência de diabetes tipo 1 no mundo, ou pelo menos nos países em que a frequência é maior, nos últimos 50 anos. E o mesmo se observa na população brasileira, no estudo de Negrata, em que, num período de 30 anos, houve um aumento de até 6 vezes na frequência de diabetes tipo 1 autoimune numa população jovem. Quais seriam esses fatores ambientais? Muitos deles já são bem conhecidos, se aventa a importância das infecções virais, alimentos, e aí os alimentos seriam principalmente o leite de vaca ou a introdução precoce de cereais,
os pesticidas, a teoria da higiene, que é uma condição em que eu tenho uma condição de limpeza, baixa exposição a bactérias ou a vírus, e essa baixo estímulo do sistema imunológico funciona como se esse sistema imunológico não fosse bem educado e ele começa, então, a desenvolver uma hiperatividade contra os antígenos próprios. O efeito acelerador, que está associado com o próprio estilo de vida, a obesidade, o sedentarismo, aumentando a demanda de insulina e aumentando a exposição de autoantígenos pancreáticos. E a alteração da microbiota intestinal, que tem chamado muita atenção dos pesquisadores. E qual a importância da microbiota intestinal no pacientes com diabetes tipo 1? Se sabe que baixa diversidade de bactérias intestinais está associada a uma menor resposta imunológica e uma propensão à autoimunidade. Então, tem se aventado que pacientes, situações em que a criança nasce de parto cesárea ou ela é submetida a tratamento com antibióticos, altera a flora intestinal. O parto cesárea, existe um predomínio de estafilococos, predomínio não, mas uma frequência alta de estafilococos na microbiota da criança. Crianças com diabetes têm uma menor frequência de bacteroides frágiles e de firmicutes, que são bactérias que favorecem a produção de muco e a proteção da parede intestinal e que aumentam ou estimulam a produção ou o crescimento de células T reguladoras. Inclusive, o uso de probióticos de Lactobacillus em Camundongo nodi é capaz de interferir na evolução da doença. Então, de que forma nós podemos tentar unir todos esses fatores ambientais desencadeadores do diabetes? Então, nós podemos ver aqui que o efeito da dieta, antibióticos, infecções virais, vários fatores ambientais, na verdade, vão estar alterando principalmente a microbiota. E a microbiota desenvolve um papel muito importante na prevenção de doenças autoimunes, pela capacidade que ela tem de modular o sistema imunológico. Essa alteração associada, então, a fatores genéticos ou outros fatores ambientais predisponentes, poderia ser uma das razões, tá certo? Um dos aspectos importantes na gênese da doença. Os fatores ambientais, como já foi comentado anteriormente, eles podem também agir sob a forma de mimetismo, tá certo? Partículas do vírus semelhantes a antígenos próprios, indução de citólise, e um outro aspecto que vem chamando bastante atenção é as modificações epigenéticas, em que eu tenho alterações do DNA que são responsáveis por síntese alterada de proteínas, ou seja, eu não tenho um mecanismo, uma doença genética, uma alteração genética. Eu tenho uma influência ambiental na expressão do gene que vai, então, favorecer o aumento ou a expressão da autoimunidade. E de que forma que todas essas alterações, eventualmente, podem estar atuando na nossa população. Então, no estudo em 800 pacientes diabéticos no Hospital das Clínicas, com idade diagnóstica média de 12 anos e controles, nós avaliamos as características dessa população de acordo com a época do nascimento, então de 1960 a 2008. E o que nós observamos? Que, claro, diabetes tipo 1 é uma doença que predomina na população branca. O maior contingente da nossa população é branco, só que com o passar do tempo, talvez por uma maior miscigenação, a gente já está tendo uma frequência maior em pardos e negros dessa alteração. Em relação a sexo, se sabe que diabetes tipo 1 tem uma frequência igual no sexo masculino e no sexo feminino. E até em alguns países, com uma incidência muito alta de diabetes, há um aumento na frequência do sexo masculino. Quer dizer, diferente daquilo que a gente observa em doenças autoimunes em geral. Na nossa população, nós podemos ver que na população atendida no Hospital das Clínicas, desde 1960, existe o maior contingente do sexo feminino. E a idade de diagnóstico também, com o passar do tempo, ela tem diminuído progressivamente. Em relação aos principais genes de suscetibilidade ao diabetes, também num segmento aqui de praticamente 50 anos, nós podemos ver que a frequência dos alelos
HLA-DR, DQ, ou alteração do gene da insulina, ou PTPN22, ou os alelos do CTLA4, a frequência dessas variantes não mudou no decorrer desses anos, não mudou estatisticamente. Então, possivelmente, as mudanças que a gente está observando, né, no fenótipo da população com diabetes têm uma forte interferência de fatores ambientais. E lembrar também que a nossa população, por ser muito miscigenada, ela tem algumas características um pouco diferentes da população caucasiana. Então, os ossos alelos de suscetibilidade, eles são presentes, são os mesmos, tá certo, das populações caucasianas, mas a frequência é menor. Então, DR3, DR4 em 70%, contra 90% a 95% dos caucasianos. O BNTR do gene da insulina também em menor frequência. PTPN também em menor frequência e o CTLA4 também. Nessas três populações, nesses três genes, se observou uma maior frequência também na população branca. Inclusive, né, o PTPN22 ele só foi de suscetibilidade nos pacientes da raça branca. Pacientes pardos e negros, a gente não teve um risco com esse tipo de alelo. E, recentemente, a gente avaliou o gene CD226, uma variante que também predispõe a diabetes, e ela predispôs apenas na população feminina. E quando nós avaliamos os autoanticorpos que costumam estar presentes em pacientes com diabetes, né, nós temos aqui uma frequência alta, claro, de anticorpos contra antígenos pancreáticos, GAD e A2, mas também contra a doença tiroidiana, fator reumatoide, antinúcleo. A frequência desses autoanticorpos na população com diabetes tipo 1 é semelhante entre homens e mulheres, né? O que também escapa um pouco do que a gente está acostumado a ver nas doenças autoimunes em geral, né? E o único anticorpo que prevaleceu nas mulheres foi o anticorpo anticélula parietal, né? Que também é mais frequente na população com diabetes, mas que prevaleceu apenas no sexo feminino, quer dizer, que foi mais frequente no sexo feminino. Né? E a associação dessas doenças, é claro, advém, né, de uma série de genes que são de suscetibilidade, ou alelos de suscetibilidade, que são sobrepostos, tá certo? Que favorecem a predisposição não só ao diabetes, mas à artrite reumatoide, doença inflamatória intestinal e várias outras doenças autoimunes. Eu queria finalizar agradecendo a todas as pessoas que colaboraram, todos os funcionários do LIN 18, principalmente a Rosa, a Fukui e a Aritânia Santos, ao grupo de diabetes, a Márcia e a Malu, que favorecem a montagem do banco de DNA, né, e os pós-graduandos que têm auxiliado nesses estudos. Obrigada.